Irmãos, toda carreira tem desafios. É bem verdade que umas têm desafios assim maiores. Tem umas que são mais um pouquinho assim amenas, mas tem também. Agora toda carreira tem recompensa. Toda carreira tem recompensa. A carreira que o Senhor está propondo a cada um de nós, ela tem uma rotina. Não pare de orar, não pare de perseverar em oração. Persevere em oração. Tem um público-alvo, o nosso alvo é atingir aqueles que não foram alcançados, e o nosso alvo é Cristo. Hebreus 12, 1 e 2. Pela manhã fizemos uma reflexão nesse texto, agora nós vamos dar continuidade até debaixo de um outro tema, já com ênfase na parte B em diante. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Eu queria dar uma ênfase nessa parte do texto que está dizendo: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E o tema da nossa reflexão é: corra para a santidade, que a vitória vem. Pai, tua palavra será proclamada, ela tem um propósito muito especial. Fale com a tua igreja, pois a minha palavra não tem poder nenhum, mas a tua, ela gera vida, ela gera transformação, ela gera salvação. Por isso oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Pela manhã eu me ative um pouco mais nessa parte da tão grande nuvem de testemunhas. Como é que a galeria dos heróis da fé tem tantas pessoas com testemunhos tão magníficos e que até hoje ainda falam os nossos corações, influenciam as nossas vidas, por grandes homens e mulheres que viveram coisas especialíssimas, passaram por provações, por dificuldades, por limitações, mas foram pessoas vitoriosas no Senhor. E comecei então a falar daquilo que atrapalha a nossa caminhada cristã. A caminhada cristã, ela é realmente colocada como uma maratona. E alguns poderiam dizer: pastor, não podemos chamar de corrida? Podemos. Podemos comparar isso à vida de um atleta? Podemos. Podemos comparar também a vida de um militar? Podemos. Aliás, se vocês forem ver os textos correlatos e conexos, nós vamos perceber que em todos eles há uma ênfase, quer de um atleta, quer de um militar, ou as demais coisas que a Bíblia vem falando para cada um de nós, para entendermos, ou pelo menos imaginarmos o que seja a vida cristã. E pela manhã eu dizia a respeito do peso e dos embaraços. Eu dizia que é difícil a gente detectar o que é peso. Tem gente que vem na tua vida que é um peso, é um estorvo. E você vai carregando coisas que não devia. Tem situações que se apresentam diante de cada um de nós que a gente não percebe, mas que é laço, que vai embaraçando.
E para a gente sair disso depois, que dificuldade. Tem situações que a gente entra, se compromete, depois para sair, irmãos, é uma luta. E alguns até desistem, falam, eu não consigo, não sei mais o que fazer. Observe bem na sua vida pessoal, quantas pessoas só se aproximam de você que vão te embaraçar, que se aproximam com interesses escusos, que neles não há o verdadeiro sentido do que é o servir a Deus, ao contrário, eles estão tentando se achegar para prevalecer, preponderar ou retirar algo. Tem gente que aonde cola, irmão, suga tudo, parece um imã, atrai tudo. E eu digo que relacionamento é igual conta bancária. E o problema é que muitos só querem fazer saque, não querem fazer um depósito. Aí a relação fica difícil. É tensionada. E quando a gente olha para isso, quantos embaraços, quantos pesos nós estamos carregando na vida. Mas quero, nesta oportunidade, agora mais enfaticamente, tratar com os irmãos a respeito do correr livre de embaraços, de pesos, mas também de pecado. É o que o texto fala. Deixando todo o pecado. Então, esse texto está descrito para os cristãos judeus, para que possam se desvencilhar de tudo aquilo que é gordura, de tudo aquilo que possa embaraçar e de tudo aquilo que possa atrapalhar a caminhada, que é pecado. E se tem uma coisa que atrapalha a nossa vida, é esse negócio chamado pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia, diz o texto. A Bíblia fala que o adversário anda ao derredor, buscando a quem possa, se der oportunidade, ele traga. É o pecado que está ao derredor, é o pecado que está aqui tão pertinho, é o pecado que está travestido de uma coisa boa. Irmãos, a gente acha que Satanás tem chifre, rabo, coisa assim, é para quem não leu a Bíblia, porque ele era o sinete da perfeição. É lindo. Chega a ser fascinante. Outro dia me perguntaram, pastor, mas o pecado traz prazer? Óbvio, irmão, que traz. Coisa que não dá prazer, ninguém quer. O problema é que a fase primeira é prazerosa, mas a fase seguinte é amargosa. E quando amarga, vem com juro e correção monetária. Parece que o diabo às vezes está querendo pegar uma galinha faminta, ele amarra o milho num barbante, ele joga o milho, a galinha come. Quando ele puxa, vem o milho, vem o barbante e vem a galinha junto. Fisgou. Como o pecado é uma coisa magniníssima. E o pecado gera esterilidade, afastamento. Aliás, o salário do pecado, o que é, irmãos? É morte. Se tem gente que está andando cabisbaixo, triste, não consegue ter uma vida cristã decente, presente, é porque o pecado está dominando. Quando você vê alguém liberto, cheio da glória, cheio do poder de Deus, apesar das aparentes tribulações, apesar da leve e momentânea tribulação, ele sabe que isso vai produzir um peso de glória muito excelente. O que é isso, irmãos? A vida cristã é uma vida que às vezes a gente paga um preço de renúncia, é óbvio, que somos tentados, que passamos por momentos difíceis, mas o Senhor, quando cuida de cada um de nós, uma coisa é certa, isso é leve, é momentâneo, comparado ao quê? Aquilo que está reservado, aquilo que está por vir. E alguns pensam que é só vida eterna. Não, irmão, a vida eterna é essa, que te conheço a ti. A vida eterna é para viver já aqui agora, é para você deixar a glória de Deus se manifestar. E pela manhã eu dizia, você pode estar na cova do leão, você pode estar na fornalha ardente, mas quando você está cheio da glória de Deus, quando o Senhor é o centro da sua vida, nada abala a sua fé. Você enfrenta o que for, porque você sabe quem está lutando por você. Não vai esmorecer.
não vai se entregar. Estorvo em si não é pecado, mas pode se transformar num pecado. Há pessoas com coração bom, querem até ajudar. E eu me pergunto, será que qualquer ajuda que você pode estender a mão? Cuidado com isso, meu irmão. A gente tem o hábito, às vezes, do bom samaritanismo pousar em nós, né? Uma pessoa tentou suicídio, pastor, bacana, eu não tenho onde morar, vou lá levar para minha casa. Cuidado, querido. Cuidado. Cuidado com isso. Tinha uma pessoa que estava aqui na igreja, não tem onde morar, e vem uma turma boa aqui. Só bom samaritano, excelente coração. Vamos ver aqui um quartinho, kitnet, vamos alugar para essa pessoa. Cuidado, irmão. Você não sabe se ela tem antecedentes criminais, está sendo procurada pela polícia, uma série de situações outras, que você pode estar com o coração aberto, querendo fazer coisas maravilhosas, mas isso pode gerar mais problema que solução. Por isso, quando tem uma dificuldade com alguém, quando você vê uma pessoa em crise de pecado, ou até mesmo endemoniada, a Bíblia fala, em ninguém imponhais precipitadamente a tua mão. Cuidado. Vigia. Há muitos que estão se embaraçando pela falta de cuidado, prudente como a serpente e simples como a pomba. Ainda existe aqui um pensamento que os antigos faziam isso. Eu lembro do tempo da igreja que tinha uma farmácia. E tinha lá os medicamentos, tudo bonitinho. Alguém passava mal, já vinha aquela questão do médico e louco. Todos nós temos um. Aí vem os médicos de plantão. Dá tantas gotinhas de tal que comigo resolve. Aí chega o outro. Pode ir lá e fazer isso assim, 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 que batata, pastor. Você não sabe se a pessoa tem alergia, você não sabe se tem um negócio. Quanta gente querendo ajudar, é ou não é, irmãos? Tomou uma atitude, porque com ela funcionou, ela acha que com o terceiro vai dar certo. Irmãos, a gente não pode medicar, fazer nada disso. Não raras as vezes, eu e Márcia, a gente está viajando, chega num voo, tem alguém passando mal. O que os aeromoços e moças fazem? Ninguém nem encosta. Primeira coisa, tem algum médico na tripulação que possa e queira nos ajudar? Aí começam os médicos de plantão dentro da aeronave. Dá sal. Tem um chocolate aqui, aumenta a glicose. Aí chegou outro, não, bota a pessoa, olha só, vai resolver. Bota a pessoa de cabeça para baixo, com os pés lá na janela do avião, dá 3 pulinhos, conta até 10, vai dar certo. Você vai levantar, são. Irmãos, está bem intencionado, mas entendam só, pode se embaraçar. Isso pode gerar um problema maior. É ou não é, queridos irmãos? Nós precisamos ter prudência. A igreja hoje não é para ter espaço mal, hospital. Se tem uma coisa que você pode fazer bem, é de imediato levar para um hospital. Você não sabe o que está vendo, se tem alergia, antecedente. Quem vai verificar isso? Quem é habilitado para tal. Esse sim pode fazer algo especial. Então, cuidado, irmãos, com essa questão da boa intenção, até porque tem muita gente indo para o inferno, extremamente bem intencionado. Está bem intencionado, mas está perdido. Jovem rico, que devo fazer, ô mestre, para herdar a vida eterna? Aí, eu guardo os mandamentos, o Senhor falou. Isso aí eu faço desde a minha mocidade. Então, tu vai, vende tudo quanto tu tem e dá aos pobres. A riqueza dominava o coração daquele jovem. O problema não é ter o dinheiro, é o dinheiro te ter. O problema é você viver 24 horas pensando no dinheiro. O que é isso? Servindo a mamão é o pecado que está reinando. E aí vai chegar um determinado momento da vida, parece que está dando certo, mas a casa vai arruinando. Por quê? Nada construído com base em pecado vai dar certo. Agora, tudo construído com base de fé é impossível dar errado. Eu vou repetir isso. Nada construído com base no pecado vai dar certo. Tudo construído com fé já deu certo. E como é bom a gente viver isso. Deixa o pecado que está rodeando. Nós devemos entender que há embaraços, há pesos na vida, há coisas que necessariamente nós estamos achando que devemos carregar.
Agora há pouco, irmãos, eu ia saindo de casa do condomínio, olhei uma senhora, ela estava com uma mochila, pensa numa mochila de acampante, mas lotada nas costas. Quando olhei para a mão esquerda, uma outra bolsa, mas pensa numa bolsa gigantesca. E quando ela virou, a mão direita tinha uma outra grande bolsa. Eu disse para a Meline, Meline, me explica uma coisa, minha filha. Por que mulher carrega tanto peso? Ela disse assim, vai que o quê, minha filha? Não vai que eu precise, vai que eu tenho uma farmácia, tenho um negócio, a gente vai ali e resolve. Não precisa ficar carregando isso. Irmãos, eu percebo às vezes assim, e vai um alerta aqui para as irmãs. Vai um alerta. Tem mulher que só sai de casa com 2 bolsas, às vezes 3. É mesmo, elas já estão rindo. Elas já se identificaram por aí. Já se identificaram. Outro dia eu peguei uma bolsa feminina, eu levantei e falei, minha irmã, o que a irmã está carregando aí? É arma, munição, é peso, eu estou até preocupado. Porque não é possível, falar assim, hoje está até leve. Eu falei, Jeová dos crentes. Na vida cristã, tem gente que gosta de andar com peso. Quando vai sair, como é que se sente protegido? Cheio de peso. Irmãos, eu ando com um documento na carteira, que eu chamo de carteira, porque eu não carrego nem mais carteira. Ando com pouco dinheiro, com uma identidade. Que eu precisar, só fazer assim com o cartão, pum, eu resolvo tudo. É ou não é, irmãos? Tem sempre uma coisa aberta, sempre vai dar um jeito, não precisa carregar isso tudo, não. Na vida espiritual, queridos irmãos, a gente está andando com gordura, com sobrecarga, e o pecado que vai dominando, vai infiltrando, vai dominando os nossos corações. O que é esse pecado? Prioridades invertidas. Às vezes a gente não percebe. Quando a gente fala que Deus é o centro da família, que o marido deve ser a pessoa mais importante para a mulher e a mulher para o marido, mais do que até filho. Tem gente que já botou filho no topo da pirâmide. O que é isso? Prioridades invertidas. Eu e Márcia nunca deixamos Lucas e Meline sentar nem entre a gente. Quando eles vinham chegando, querendo, vai lá para o lado, aqui não se mete não. Aqui o espaço é curto, aqui só cabe 2. Lá para o lado, ó. Para lá e para cá. Você sabe por quê? Porque filho não é a prioridade da família, é o inquilino mais caro e exigente que passa dentro de casa. E que é caloteiro porque não paga nem o aluguel. Mentira ou verdade, irmão? Não paga nem o aluguel. Agora aqui, presta atenção. Amada igreja, filho vai embora. Sim ou não? Mas o casal permanece. Tem gente que está invertendo isso, transformando isso num pecado. Num pecado. E quando o cônjuge não é a tua razão principal na tua casa, é o teu filho, e agora até cachorro. Irmãos, eu estou ficando preocupado com a nossa sociedade. Eu estou ficando preocupado. Você sabe por que eu estou ficando preocupado? Na época, os meus avós, eles tinham aproximadamente 10 filhos, 12 filhos. Os meus pais foram, assim, para 5 filhos. Eu já estou cinquentão na faixa de 2 filhos. Tem uma geração nova que está vindo para 1 filho ou não quer ter filho. E tem uma outra agora que está arrumando um gato e castrado. Vocês perceberam a decrepitude, o nível de calamidade que a gente está indo, irmãos? Ah, pastor, não tem nada, não tem filho, não, tem um gato e castrado. Queridos irmãos, cuidado para não inverter prioridades. Isso vai se transformar num peso na corrida cristã. Fazer alianças erradas, entrar em julgo desigual.
A gente fala para os casais namoradinhos, né? Ah, pastor, conheci um rapaz. A barba dele, ele faz assim, de manhã, à tarde, à noite. Que barba linda. Rapaz cheiroso. Trabalhador. Inteligente. Boa família. Só tem um negocinho contra ele, pastor. Não é crente, falou que não, pior. Eu já vi ele dando assim uns esfregões na mãe dele, assim agressivamente. Você acha que eu devo casar? Aí eu falo assim, meu irmão, você está falando sério comigo? Eu gosto, a Márcia fala assim, tem certas coisas na nossa vida que a gente não precisa orar. A gente precisa adotar uma postura. Outras a gente precisa orar. Eu olho umas causas que o pessoal está orando, querendo que Deus transforme. Aí fala assim, o senhor não acha que Deus tem poder para transformar? O problema não está no poder de Deus, o problema está no coração daquele que está do teu lado querer ser transformado. Porque depois que casa, irmão, piora, sim ou não? E depois que envelhece? Piora mais ainda. Aquilo que é defeito vai sendo potencializado. Então essa fase é uma fase que a gente tem que pensar em não entrar em peso, em julgo desigual, vai carregar um piano que não era para carregar. Mas por quê? Porque quis ter amizades que vai te levar a mais conversações. Cuidado com isso. As más conversações vão corromper os bons costumes. 2 Timóteo 2:1 em diante diz assim, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça. Olha o que a gente mais tem falado aqui, é de graça. Na graça em que há em Jesus Cristo. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, tudo a ver com o texto que lemos. Confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suportem comigo, olha o texto, os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E aí Paulo continua instruindo ao jovem Timóteo. Olha o verso 4. Nenhum, não tem possibilidade, não há. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar quem o alistou para a guerra. Irmão, se tem uma coisa que militar aprende, é ele ter uma segunda pele. A segunda pele é a farda. Se tem uma coisa que militar aprende, é disciplina. Até porque hierarquia e disciplina são as bases. Tem gente que não gosta de andar numa hierarquia. Ainda fala assim, eu não vou lá com aquela liderança não, eu vou fazer do meu jeito. Ainda chega aqui para mim, pastor, estou me iniciando o trabalho tal, dia tal, o senhor que se vira. Eu falo, amém. Eu acho que Deus é sábio demais para constituir liderança. Desde dentro de casa ele fala que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da... Inverteu isso, vai dar problema. Vai dar problema. Uma coisa que eu aprendi na vida é dar ordem e cumprir ordem. E olha que às vezes eu tinha que cumprir umas ordens que eu falei assim, não é possível. Aí você ouve aquela frase célebre assim, manda quem pode e obedece. Mas parece que hoje, dentro de casa, os filhos estão mandando. Aliás, dentro de casa, manda quem não tem juízo e obedece quem não pode. A coisa está virada de ponta cabeça. Mas o militar, ele começa a ter uma vida regrada, o militar começa a treinar, o militar começa a saber o que é hierarquia, começa a andar em alinhamento, começa a saber como é que faz, e o militar, ele entra nas fileiras, e o único propósito que ele tem, sabe o que é? Trabalhar debaixo de uma coordenação, para que no final, numa guerra, não tenha um vitorioso e um perdedor, ou todos ganharam ou todos perderam.
Sabe o que é isso? Igreja. Às vezes tem irmão querendo lutar contra o outro aqui dentro, lutar por espaço. A nossa briga contra principados e potestades está lá fora. Lá fora. Irmão, saiba trabalhar debaixo de coordenação, de liderança. Deus é sábio. Quem não se submete à liderança não serve para liderar. Quem não se submete a aprender não tem condições de ensinar. Isso é um princípio. Quebrou isso, vai ser quebrado por ele. Eu falo o que quer, eu ofendo, faço. Quem fala o que quer, ouve o que não quer, irmão. Não faz isso não. Respeite as pessoas, respeite a posição das pessoas. Saiba até mesmo discordar. E uma vez eu fui discordar de uma pessoa que estava muito acima de mim, e aí eu vi, já contei isso algumas vezes aqui, algumas reuniões dentro da igreja. Aí eu falei assim, o problema é que o senhor não está enxergando o que eu estou enxergando aqui. Ele disse assim para mim, só qual é o teu problema, Anderson? Você conhece o aterro do Flamengo? Eu disse assim, conheço. Ele me perguntou, você conhece o aterro do Flamengo de manhã? O aterro do Flamengo de manhã é um aterro. Você conhece o aterro do Flamengo à tarde? É outro aterro do Flamengo. Você conhece o aterro do Flamengo de madrugada? É outro completamente diferente. E o teu problema, Anderson, é que você só está querendo decidir isso, enxergando o problema, olhando o aterro do Flamengo de manhã. Mas a minha posição, eu estou no alto de um helicóptero, olhando uma maquete linda. Eu vejo de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, só que você não vê. Por isso que a tua posição é essa e a minha é essa. Falei, entendi. Entendi. Quem está numa posição como essa, sempre tem informação, sempre tem visão. Nós estamos orando por um grande projeto na igreja, nós fizemos grandes coisas, tivemos reuniões agora essa semana, e às vezes as notícias não são aquilo que a gente gostaria de ouvir, mas a certeza que a gente está orando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que está à frente de tudo, nos tranquiliza. Sabe por quê? Esse projeto não é de homem, irmão Ricardo. Esse projeto é do Senhor. E isso nos dá total tranquilidade para a gente se submeter e andar em alinhamento e concordância, não é com o homem, é com o Senhor dos Exércitos. Como é bom a gente andar assim, porque o propósito de tudo quanto estamos fazendo aqui, sabe o que é? Agradar a quem nos alistou para a guerra. Não é agradar homem algum. Nós não estamos aqui para satisfazer caprichos de homens, não. É agradar ao Senhor. Por isso a Bíblia fala, quer comais, bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo. O soldado não tem mais vida. O soldado vive com aquela função, com aquela missão. Eu lembro, irmãos, que aos 16 para 17 anos de idade eu entrei nesse negócio. E aí, Renan, vida boa, que o irmão também passou por isso. E chega lá e fala assim, agora a tua vida não é tua, é nossa. Seu primeiro direito, não ter direito. Falei, que benção é isso aqui. Vamos ler para você o regulamento, seu segundo direito, não abusar do primeiro. Falei, o negócio está ficando bom. Estou gostando. E era regime internato, só ia embora final de semana quando não estava punido nem de serviço. Isso era quase impossível. E aí a gente tinha que ter uma disciplina impecável. E tudo que a gente fazia tinha um propósito, tinha intencionalidade. Irmãos, a gente se afastava de toda a vida paisana civil. Quantos aniversários de família eu perdi? Quantas celebrações eu perdi? Quantas vezes eu queria lá dar um cheiro na minha mãe, no meu pai? Não podia. Mas aquilo me ensinou o que é viver para um propósito. A vida cristã, quando você entra, Deus troca a tua pele, tira vestes angustiadas e vai te dar trajes de louvor.
Você vai ter uma segunda pele, que é a cobertura. Por isso que quando Deus olha para a gente, não vê pecado, vê os nossos trajes mais alvos do que a neve. Eu acho interessante que a gente acorda para viver para o Senhor, dorme para o Senhor, vive para o Senhor. E quando a gente começa a viver isso, a nossa vontade é agradar a Ele, é viver para a glória dEle, não embaraçada com os negócios do mundo. As coisas desse mundo presente, como embaraçam, tomam o nosso tempo, mas quando a gente vive para Deus, a vida é diferente, é uma vida leve, até a provação é leve e momentânea. Ah, pastor, que agonia, que nada, irmão, é leve e momentâneo, porque o que está vindo sobre a sua vida, você não faz ideia, é bênção demais. A palavra embaraço vai gerar dificuldades, carga, peso. Então, se livre disso. O mundo quer que a gente viva encontrando prazer nas coisas que vão nos embaraçar nos negócios dessa vida. Mas o Senhor te chama hoje para uma vida vitoriosa. E vida vitoriosa com Ele deixa peso, sobrepeso e todo o pecado. Para correr essa carreira com perseverança, você deve cada vez mais não desanimar em face à dificuldade. A Bíblia está falando para nós, corra a carreira proposta com perseverança. Sabe o que é isso? É um homem saber que no mundo vai ter aflições. No mundo ele vai ser confrontado. No mundo ele vai passar por adversidade. Até porque, irmãos, não se forma bons marinheiros no mar calmo. Aqui na igreja, às vezes, quando acontece alguma coisa assim que é mais traumática, eu saio correndo, eu venho para aqui, eu vou ficar até de madrugada, eu vou ficar, sabe por quê? Nessa hora que a gente tem que estar de frente, fazendo tudo, clamando, orando e puxando. Porque em condições normais de temperatura e pressão, não precisa nem a gente estar aqui, irmão. Mas na hora que a corda está ali, que o negócio vai, a gente tem que estar aqui, nós somos juntos aqui. Vai dar certo, nós vamos remar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas para você entender isso, você vai ter que se submeter a uma coisa chamada processo. E está aí uma coisa que a gente não gosta. Há muitos hoje que estão me assistindo aqui na internet, que carregam profundas feridas, que quando alguém toca, esperneia, larga a cargo, vai embora, e vai viver sempre uma vida à deriva da carreira proposta. Sabe por quê? Não quer passar pelo processo. Num obstáculo, abandona. Você olha para a galeria dos heróis da fé, irmãos, a Bíblia fala que pela fé e paciência, e em outras traduções está escrito perseverança, eles alcançaram a promessa. Não foi só fé, é preciso perseverar. Perseverar. Se tem uma coisa que eu aprendi desde cedo, que o Senhor tem me forjado, é perseverar nos obstáculos. Eu me lembro de momentos tão difíceis da minha vida, da minha carreira, que eu falava assim, Deus, eu não vejo nada, a minha vontade é de pular do barco, mas haja o que houver, eu vou até o final. Haja o que houver, eu não largo, porque o Senhor me botou aqui. Não raras às vezes essa mulher me via chegar em casa em crises existenciais, chorava e falava assim, isso não é vida. E Deus falava assim, vou te dar um renovo, mas eu vou te honrar e não saia daí, é aí. É nesse deserto, é nessa dificuldade, não se contamine. Não faça o que a maioria aí está fazendo. Não ande por essas veredas aí não. Santidade, santidade. Não se contamine. Se contamine não. Persevere.
eu vou te honrar aí. Sabe por quê? Toda carreira tem um propósito. Toda carreira tem uma rotina. Toda carreira tem um público-alvo. Toda carreira tem contratempos. É ou não é, irmão? Quem trabalha aqui no comércio vai dizer assim, você não sabe da minha carreira, que é atuar gente o dia inteiro, gente chata. Quem é advogado aqui vai falar, meu Deus, esse juiz tem umas causas, uns negócios que Deus me livre. Quanta injustiça. Quem trabalha aí com atividade física, educação física, personal, e vai dizer, esse povo é muito preguiçoso, não quer nada, faz isso e aquilo. Quem trabalha com nutrição vai dizer, tu passa uma dieta, faz tudo e faz tudo o contrário. Eles gostam de ouvir para não fazer nada, pagam para se enganarem. Quem aqui não tem um chefe que pega no pé? Quem aqui não tem um colega doido com a mão na beirada do teu tapete, com a mão assim, ó, se tu piscar, ele puxa. Cochila para você ver. Já está com a mão assim, ó, para puxar o tapete. Irmãos, toda carreira tem desafios. É bem verdade que umas têm desafios assim maiores. Tem umas que são mais, um pouquinho assim, amenas, mas tem também. Eu acho que uma das carreiras mais tranquilas, aqui no Rio de Janeiro especificamente, é ser policial. É tranquilo aqui, irmãos. É uma vida de rei. Sim, maior tranquilidade do mundo. Agora, toda carreira tem recompensa. Toda carreira tem recompensa. A carreira que o Senhor está propondo a cada um de nós, ela tem uma rotina. Não pare de orar, não pare de perseverar em oração. Persevere em oração. Tem um público-alvo, o nosso alvo é atingir aqueles que não foram alcançados, e o nosso alvo é Cristo. Tem contratempos. E alguns falam, pastor, é bom ser pastor, que os pastores falam assim, né? Como é que é a carreira pastoral, assim, o senhor ouve umas coisas, o senhor passa por uns negócios, né? Irmãos, é maravilhoso ser pastor. Eu tenho mais uma alegria, como é bom pastorear. Como é bom quando você vê o resultado na vida de uma pessoa perdida, da transformação e do milagre, como isso traz alegria. Como dá prazer a gente viver para a glória de Deus. Agora, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Em nada eu tenho minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho de sua glória. Combati o bom combate. O que ele fez com a carreira? O que ele fez com a carreira? Oi? Completou a carreira. Toda carreira precisa ser completa. E a gente está largando pela metade. A gente é o povo que desiste de tudo muito fácil, num obstáculo. A mulher não está me agradando, troca. O problema é você, não é ela, não. A gente está abandonando tudo muito fácil. Não há mais perseverança. Lá atrás a gente pede sinal antes de casar, depois na hora que vem os problemas, a gente começa a orar e pedir sinal para separar. Irmão, tem alguma coisa errada. Deixa eu orar agora para ver se Deus está querendo que eu divorcie. Eu estou ouvindo isso por aí, irmãos. Vai ler Malaquias 2,16, eu, o Senhor, abomino, odeio o divórcio. Não precisa nem orar.
Agora, para pagar o preço, irmão. Pastor, mas cada um deve carregar a sua cruz, né? Eu não aguento mais essa, não. Deus só te dá o que tu pode suportar. E ainda manda o escape para que possais o quê? Suportar. Completar a carreira. Você sabe qual é o sonho de alguém que inicia numa carreira? É chegar no topo dela. É ou não é verdade? Todo mundo que abraça uma carreira, ele quer chegar no topo. Agora, para chegar no topo, tem muita gente que não quer pagar o preço do processo para chegar no topo da carreira. As pessoas invejam a tua posição, mas as pessoas não fazem ideia do preço que você pagou para chegar lá. As pessoas invejam às vezes, falam assim, ele deu sorte, porque chegou aqui, ali, vai ver as renúncias, vai ver finais de semana, vai ver teses, vai ver mestrado, vai ver madrugadas estudando, vai ver o que renunciou, o que abriu mão, não quis, mas invejam a tua posição. E na vida espiritual, irmãos, nós precisamos sim ter uma rotina, um alvo, sabe por quê? Vai ter contratempos, mas nós sabemos que precisamos completar a carreira, porque haverá um momento da vida cristã que nós não mais vamos precisar da fé, a fé é para esse tempo presente. Por isso que a fé dele foi extinta e a carreira foi completa. A carreira precisa ser completa, e eu quero terminar. Nós precisamos correr prosseguindo para um alvo. Ninguém corre aleatoriamente. Você precisa correr com paciência. Mas a gente precisa correr numa direção. Paciência e direção. Repete comigo, paciência e direção. Mais uma vez. É isso. Tem muita gente que tem paciência, mas não tem direção. Eu quero concluir falando isso. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Para correr a carreira proposta, a gente deve renunciar, negarmos a nós mesmos. Mas a gente precisa não ter distrações. O que está distraindo hoje? Há um alvo. Vida cristã é um alvo. E para você acertar o alvo constantemente, quanto mais você aperta no gatilho, você tem que fazer a visada da alça e da massa de mira. Você tem que controlar a tua respiração. Você tem que ter leveza na empunhadura. E cada vez que o gatilho vem chegando atrás, você tem que ir corrigindo a rota constantemente até que o tiro seja disparado. Quem atira aleatoriamente não acerta nada. A vida cristã, a gente precisa estar com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Os olhos fitos nele, olhando para Jesus. Firmes em Jesus. É aqui, alça e massa de mira. A cada vez que o gatilho está sendo pressionado, corrige a rota, porque você não pode errar o alvo. Me chama a atenção a vida de Pedro. A primeira tempestade, Jesus está no barco com eles, Marquinhos. Segunda, Jesus fala assim, eu vou ficar aqui no monte, Renan. Vocês podem entrando no barco e indo embora. Na quarta vigília da noite, quem chega? O mestre. Aí os discípulos olham e falam, é um fantasma. O mestre fala, sou eu. E quando o mestre fala, sou eu, Pedro fala assim, se és tu, manda eu ir ter contigo.
E muitos falam que Pedro afundou, mas ele teve a ousadia de andar sobre as águas. Nenhum outro fez isso. E no momento que Pedro está olhando fito para Jesus, ele não afunda. Mas quando começam as distrações, entra o medo, entra o pânico, será que vai dar? Será que eu vou sucumbir? Tirou os olhos de Cristo, ele passa a afundar. Sabe por quê? Vida cristã é alvo. Quem está olhando para Jesus não tem tempo para fofoca. Quem está olhando para Jesus não tem tempo para distração. Quem está olhando para Jesus não está perdendo tempo com bobagem. Quem está olhando para Jesus não tem tempo para vaidade, para orgulho, para soberba. Quem está direcionado ao alvo, ele está falando, o disparo vai sair, eu não posso errar. Eu estou com os olhos fixos no autor e consumador da fé. Haja o que houver, eu vou acertar o alvo. Haja o que houver, eu vou completar a carreira. Haja o que houver, a minha vida será vitoriosa nele. Eu lembrei de uma coisa que eu preguei lá na segunda igreja batista lá do Rio de Janeiro. Quando você vai no batalhão de operações especiais no BOP, lá em Laranjeiras, você vai subindo. A pista é muito sinuosa e tem várias frases e dizeres assim: evite movimentos bruscos. Você continua subindo, vem uma barricada, você tem que passar devagar e mais uma vez, evite movimentos bruscos. Quando você entra, você é recebido e você tem que subir lentamente com foco. Mas quando você vai sair do batalhão de operações especiais, o BOP, tem uma frase ali que me chama a atenção para a minha vida inteira. Em letras garrafais está escrito: vá e vença. Vá e vença. Não tem outra alternativa. Não existe outra possibilidade. Não tem como falar de algo diferente. E quando lê-se aquilo, você é imbuído de um senso de missão, você é imbuído de um senso de determinismo, você é imbuído de um alvo, de um foco. E a minha palavra para você, terminando esse sermão, é: vá e vença. Deixe as coisas que para trás ficam, peso, embaraço, deixe o pecado. A carreira tem que ser uma carreira que você tenha disposição, não vai de qualquer jeito não. Persevere, perseverança, mas não perca o alvo, porque com isso você vai se santificar e a vitória com certeza chegará na minha e na tua vida. Curve sua cabeça e fale com Deus. Entre em oração.